Oi pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre especificação de louças e eu vou dar uma rápida noções para vocês sobre hidráulica. Qual a diferença, de baixa e alta pressão? Então, baixa pressão é quando a gente tem de 2 a 10 metros de coluna d'água. Isso geralmente a gente encontra nas residências, Então é a distância da minha caixa d'água até o ponto de saída de água. E alta pressão, geralmente a gente encontra nos edifícios, onde a gente tem de 10 a 40 metros de coluna d'água. E é essa distância da caixa d'água até o meu ponto de saída de água. Diferenças de registro de gaveta e registro de pressão. O que seria o registro de gaveta? Registro de gaveta é aquele que a gente faz a manutenção da rede. Então, geralmente, a gente tem se na casa só tem água fria, ou 2 se tem água quente e fria, em cada ambiente. Então ele fecha a passagem de água nesse ambiente. Geralmente a gente só lembra dele quando estoura algum cano na casa, que a mãe fala, fecha o registro, a gente vai lá e fecha aquele registro. Esse é o registro de gaveta. Registro de pressão é o que a gente usa todos os dias para abrir e fechar o chuveiro, tá bom? Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre especificações de banheiro. Então, a divisão da área do banheiro, acho que não é novidade para ninguém, ele se divide na área de bacia, bidê, lavatórios e a área de banho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre especificação de bacias e bidês. Então, bacias, nós trabalhamos com bacias com caixa acoplada, bacias convencionais e bacias suspensas. Para as bacias convencionais, vocês podem utilizar válvulas de descarga hidra ou caixa de descarga embutida na parede. E para as bacias suspensas, também, ou válvulas de descarga hidra ou as caixas de descargas embutidas na parede. Para bacias com caixa acoplada no esgoto de saída de piso, vocês vão precisar, quando vocês especificarem uma bacia com caixa acoplada, vocês vão precisar dos complementos. Então, um assento, um kit de instalação que vem com o decanel. O que seria o decanel? É essa pecinha azul que a gente coloca na saída de esgoto e entrada da bacia e ela evita com que passe o mau cheiro do esgoto para dentro da bacia. Os parafusos, que é o que vai prender a bacia no chão, e o flexível, que é o que faz com que a água saia do pontinho de água e entre para o poço da bacia. Bacia convencional com saída de piso. Então, quando vocês especificarem uma bacia convencional, o que a gente vai precisar? Uma válvula de descarga, que pode ser hidra ou aquela de embutir na parede, um assento e um kit de instalação, que também vem com o decanel, os parafusos, e aqui a gente tem um tubo de ligação ao invés do flexível. Bacia suspensa com saída horizontal. Todas as bacias suspensas, elas têm saída horizontal de esgoto, tá bom? E quando vocês especificarem uma bacia suspensa, vocês podem utilizar uma válvula hidra ou o sistema de caixa de embutir, o assento, e a gente tem que se atentar muito com o suporte de fixação. Então aqui a gente tem um suporte para alvenaria, que é esse suporte em inox, e o suporte para parede em drywall, que é esse suportezinho em azul. Sistemas de descarga, válvula hidra. Eu escuto muito os vendedores perguntando se para trocar a válvula a gente tem que quebrar a parede. Não precisa, tá? Então quando a gente tem aí da Hidra Max em diante, a gente pode ir numa loja comprar um kit conversor e só trocar a frente e o ângulo da peça, tá? Então é isso daqui que a gente está tentando explicar nesse slide para vocês. E a medida de instalação de válvula hidra, ela fica a 1,10 m do chão, tá bom? Sistemas de descarga com caixa embutida. Então o próprio nome já diz, a caixa ela fica embutida na parede e a gente tem um ganho de espaço nesse banheiro. Essas caixas elas funcionam a partir de 2 a 40 MCAs. Bacias infantis, então a gente tem aí a opção de bacia infantil convencional com caixa acoplada. Então a gente vai usar num banheiro infantil. E o bacana dessa bacia é que quando essa criança crescer, a gente não precisa quebrar para trocar os pontos de água e esgoto, tá? A gente só vai trocar a bacia e esse tubo de ligação. Reparem que ele tem esse formato em S, depois é só trocar pelo aquele tubo de ligação mais retinho e eles já ficam na medida correta. Sobre bacias acessíveis, quando vocês forem projetar um banheiro PCD, vocês têm que ter em mãos a norma 9050
E qual a diferença dessa bacia em relação às outras? As bacias convencionais, elas têm entre 38 a 40 de altura. A bacia conforto, ela tem 44, com mais 2,46 m, que é o que a norma pede. E a gente tem as opções da bacia convencional ou bacia com caixa acoplada. E reparem que a caixa acoplada, ela tem esse botão saliente. É proibido o uso de bacias com abertura frontal ou assento com abertura frontal, tá? Podendo ser usado somente as bacias com fechamento, conforme eu mostrei para vocês. Sobre as barras de acessibilidade, então a gente vai precisar de 2 barras de 80 na horizontal e uma barra de 70 na vertical. Sobre duchas higiênicas, então a gente tem 2 modelos. Uma ducha com derivação e uma ducha sem derivação. Com derivação é quando a gente aproveita o ponto de água da nossa bacia com caixa acoplada, tá? E sem derivação a gente tem um ponto a mais aí só para ducha higiênica. Bacia high-tech, então a gente tem bacias com assento eletrônico, então eu tenho toda a minha função de ducha higiênica, secador, aquecimento do assento, tudo pelo controle remoto, tá? E essa bacia a gente trabalha em 110 ou 220 cubas. Então, só para mostrar para vocês que a Deca tem de cubas desde 30 centímetros de diâmetro até 1,40 m. Lavatórios com coluna até o piso. O próprio nome já diz, a coluna ela vai até o piso, né? Então eles têm essa carinha mais retrô. Cubas de piso, a gente tem esses modelinhos quadrados, mais redondos, e lembrando que cubas de piso, o ponto de esgoto ele vai estar sempre no chão. Então só tomar cuidado com a escolha da torneira. Se for uma torneira de piso, o ponto de água está no piso. Se for uma torneira de parede, a gente vai colocar o ponto de água na parede. Lavatórios ou colunas suspensas, então elas vão ficar suspensas ao chão. E as cubas suspensas, elas são ideais para os banheiros de acessibilidade, tá? Cubas de embutir. Então são as cubas que elas vão ficar abaixo do tampo. A gente não vê, a gente não vai conseguir ver essa cuba, né? Então aqui a gente tem um cortezinho dela. E medida de instalação de metal, ele tem que ficar da borda do tampo ao eixo do metal de 17 a 22. Por quê? Porque se eu instalar um metal com menos de 17, eu tenho que colocar a mão dentro da cuba para lavar minha mão e não fica confortável. Se eu colocar acima de 22, a água vai espirrar, tá? Então a gente tem que se atentar a essa medida de instalação do metal. Aqui eu tenho alguns modelinhos de cubas de embutir. Cubas de sobrepor. Então são cubas que elas vão ficar sobrepostas no tampo, então fica uma parte para baixo do tampo e uma parte acima. E a medida de instalação é de 17 a 22, mas aqui a gente vai contar da borda da cuba ao eixo do metal. Mais os modelinhos de cubas de sobrepor. Cubas de apoio. Então, como o nome já diz, elas são cubas que são apoiadas na bancada, né? E a medida de instalação é da borda da cuba ao eixo do metal de 17 a 22. Aqui eu tenho uns modelinhos para vocês. A gente tem esse modelinho da L1093, que é uma cuba facetada. Cubas de semi-encaixe. Elas vão ser encaixadas como se fossem uma gavetinha na bancada. Então você encaixa essa cuba na sua bancadinha e a medida de instalação também de 17 a 22, tá? Aqui alguns modelinhos de cuba de semi-encaixe. Reparem que ela fica ali de 10 a 12 centímetros para fora da bancada. Fique atento na hora de especificar essa compatibilização de cuba e metal. Então é sempre importante, quando a gente escolher uma cuba, a gente colocar ali o cortezinho dessa cuba e ver onde está a válvula de escoamento e fazer um cortezinho ali do metal também para ver onde vai bater a água. A água, ela tem que bater exatamente em cima da válvula de escoamento. Porque se ficar muito para frente, é perigoso a água bater, cair para o chão, ou se ficar muito para trás, essa água vai cair na bancada. Aqui eu tenho alguns modelinhos de erros de instalação. Então, cubas de apoio, a gente tem que sempre prestar atenção, porque o acionamento da torneira tem que ficar para cima e nunca ali atrás da cuba, porque senão você tem que ficar procurando ali onde está o acionamento do metal.
Aqui é só para frisar aquela coisa do corte que eu falei para vocês. Tá vendo que no primeiro desenho ali, o metal ele tá caindo, a água vai cair exatamente em cima da válvula de escoamento? Pode ser que dê uma diferença de 1 ou 2 centímetros, mas não mais que isso, tá? Agora aqui no desenho abaixo já tá muito fora. Então quando for lavar a mão, essa água vai ser projetada para trás da bancada. Aqui também, só mais uma vez, para frisar essa importância, né, do corte, dessa compatibilidade de louça e metal. Aqui mais umas fotos para vocês aí de erros de especificação. Então reparem que essa torneira ela está instalada muito acima de 22 centímetros, né? A outra ali abaixo dos 17 centímetros que eu falei para vocês. Aqui mais uns erros de especificação. Então a torneira com a bica muito curta, provavelmente quando eu for lavar a mão a água vai cair na bancada, e a outra ali no comprimento inadequado muito para frente, então quando eu for lavar a mão essa água vai cair fora da bancada. Novos acabamentos, novas cores em cubas para vocês, então lançamos aí o Vanilla, que é um bege fosco, o Kale Green, que é um verde militar, e o Navy Blue, que é um azul cobalto. Tons metalizados, então nós temos aí o bronze, o dourado e o prata, e o ébano fosco, o ébano, que é o preto brilhante, o marrom fosco, o cinza fosco e o branco. Para maiores informações, vocês podem baixar o aplicativo da Deca. Ali vocês têm como simular uma especificação e o aplicativo ele te dá a opção de colocar todos os complementos, que é o que vocês vão precisar para a prancha especial. Tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato no telefone 11 3022 7788 ou pelo e-mail eventos@decaclube.com.br.